Geraldo, o livro ele vai começar a te contextualizar ali. É uma república por quê? Primeira vez que eu ouvi essa expressão, não fui eu que defini, foi um amigo meu, que até participa aqui da conversa conosco quase sempre, o Jorge Marcelo. Meu amigo, meu mentor, né? Meu sócio. E o Marcelo falou, Rodrigo, você mora num lugar diferente. Quando é que vocês vão pedir aí a independência de Meireles? Isso é uma república. E ele sempre perguntava, e a república de Meireles? E o Marcelo é daquelas pessoas que eu levo a sério em tudo. Eu falo, Marcelo, você não, quando você pensar em não me xingar, não me manda para algum lugar não, que por consideração a você eu vou. Então, como ele falou da república, eu falei, não, faz sentido. Então, nasce aí. Então, eu começo explicando o porquê. E vocês querem que seja levado a distrito, né? Já expôs isso na gestão passada, lá na Câmara, e nessa gestão também já tornou a tocar no assunto e está no aguardo, né? Que isso aí não requer investimento, né? Requer vontade política. Requer, né? Vontade política, isso beneficia, né? Isso dá o contorno que a comunidade já tem, né? Que o povoado já tem. É uma questão até já que tá passando do tempo. Nós precisamos resolver isso o quanto antes. E essas ilustrações, Rodrigues, elas vêm de alguém? Foi editora? Como é que foi isso aí? Não, Geraldo, essas ilustrações eu queria dar o livro conotações do cordel nordestino. Eu ia te perguntar isso, porque são muito parecidas ali. Quando você vê as imagens ali, você remete ao cordel nordestino. Isso. Então eu procurei fazer com que essa identidade fosse criada. E eu utilizei, Geraldo, um recurso que é a inteligência artificial para criar essas imagens. Então criei a persona de um artista nordestino que se dispõe à ilustração dessas imagens, e ia conversando com ele, ele ia criando. Essa ferramenta hoje é o pincel, né? Eu não tenho habilidade de fazer o desenho, mas eu consigo descrever as imagens, as sensações que eu quero passar ali. Então, todas essas imagens vieram disso. E foi algo extremamente prazeroso criar cada uma dessas imagens. Mas você estava falando da essência do livro. Aí você vai no caminhando com a história. As pessoas que você já citou aí, que deram origem ali, contribuíram para originar a comunidade que temos hoje de Meireles e vem trazendo até os dias atuais. Isso. E aí, Geraldo, exatamente nessa parte nessa página anterior, eu faço a linha do tempo. Olha, eu vou pegar um recorte de 1926, mas o que era Meireles nessa época? O que era Pará de Minas nessa época? O que era o mundo dessa época? O que era o Brasil dessa época? O que era o mundo? Para a pessoa se entender dentro daquele contexto histórico, para conseguir construir também um pouco das dificuldades que eram enfrentadas ali. Na década de 20, você tinha recém-terminada Primeira Guerra Mundial, você tinha também os efeitos da gripe espanhola, uma pandemia, você tinha todo um contexto social que gerava ali as dificuldades, você tinha as questões políticas de Minas Gerais, do país. Então eu faço ali uma caminhada para situar o leitor quanto a isso. E vou seguindo, e vou apresentando ali nessa caminhada. E outra coisa importante, o livro é uma conversa, Geraldo. Quem lê o livro, e foi essa a minha intenção escrever, tem a impressão de que nós estamos conversando o tempo todo. E uma linguagem... Essa interlocução ajuda, né, no entendimento ali do que você quer transmitir, né? E numa linguagem coloquial, em alguns momentos do livro, carregada com a prosa do lugar, usando expressões de Meireles, típicas da comunicação ali. E quanto mais você pegar esse livro e você colocar coisa muito técnica nele, fica cansativo, né? Fica muito cansativo. E não é o propósito, porque não é um livro científico, não é nada disso, né? Então você tem que usar essa linguagem coloquial mesmo. E foi uma observação da Ana Maria, minha tia, falando. Um livro começa com uma história, percorre muito da oralidade para depois, no final, fazer os devidos registros e créditos históricos. Mas a maior parte do livro é essa prosa mesmo, essa conversa. E registrando aqui, Rodrigo, antes de você seguir, Toninho Gladstone está com a gente, está ansioso para ler o livro. Geraldo, eu recomendaria fortemente ao Toninho e aos outros vereadores que pudessem ler esse livro, porque tem ali, eu acho que a palavra correta não seria lições, não.
Tem aprendizados, lições daqui para lá. O aprendizado é quando você absorve, aprende a coisa. Muito importantes que podem ser úteis, inclusive para os mandatos deles lá. Até porque tem vereador lá, por exemplo, o Lucas, arquiteto, o próprio Geraldinho Cuíca, falou que quer trabalhar muito com as comunidades rurais no mandato e pode ser um exemplo, né, de Meireles para outras comunidades também reivindicarem o que é de direito. Isso, e passa por esse entendimento daquele povo lá que tem a sua cultura, tem o seu código, né, tem a sua ética ali enraizada. Eu recomendo fortemente a essas pessoas que leiam. Aí nessas figuras Esse também... é o Cristão Novo? Esse é o Cristão Novo ali no slide anterior. Essa figura é muito importante. Geraldo, você chega em casas do interior, em fazendas, você tem uma mesa grande com uma grande gaveta. A turma mais antiga dizia que era para esconder comida do padre ou de visita. Mas a origem desse hábito é com a perseguição aos judeus, né, aos hábitos dos judeus. Eles tinham que esconder dos vizinhos os seus hábitos, porque senão isso podia levar eles a denúncias, né? E na época da Inquisição, isso era perigosíssimo, gerava morte. Então vem disso. Mas as mesas de Meireles hoje, algumas mantêm esse hábito e mantêm outros. Então isso é parte da cultura que se enraizou lá. Tem as famílias originárias ali um pouco mais adiante, e tem os Batista, os da Silva, os Tobias, os Gomes. Ali a intenção era fazer uma árvore genealógica? É explicar isso e esse enlace. O Geraldo de Meireles é perigoso. Você briga com alguém, você pode estar brigando com a comunidade inteira indiretamente, porque todo mundo é parente. Aqui mesmo, na área urbana de Pará de Minas, às vezes você fala uma coisa com determinada pessoa, é meu sogro. É minha tia. É isso. Todo mundo é parente, todo mundo se conhece. Ou é meu vizinho, todo mundo se conhece. E em Meireles ainda mais do que isso. Essa cultura se mistura, então a pessoa tem que ter essa consciência, né, para o relacionamento e de respeito à comunidade mesmo. Então tem aí essa parte do livro que explica isso.